Sim, Meu Deus, não sabia, para velho. explicar sobre o sangue. Rapaz, tá bom, não é? Oi, Eliomar, boa noite. Boa noite, Tudo bem? beleza. Jesus, é o holograma, foi. Não é, Wesley. Diga aí, meu querido, o que é que você tem aí para a gente conversar um pouco? Não, é que eu passando aqui pelas lives encontrei a sua live, achei interessante. O título aí é o primogênito de toda a criação. Vocês estão. Qual é a pergunta que você está fazendo para as pessoas que entram na live? Então, a gente está falando sobre esse assunto aí. O que que significa primogênito de toda a criação? Mencionado aí em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ah, tá. Primogênito vem de primeiro, né? Primogênito vem de primeiro. A pessoa que lê Colossenses aí, essa passagem, vai automaticamente vai entender que Cristo ou Yeshua é o primeiro de toda a criação divina, né? É o que dá a entender, né? Ele Por que dá a entender isso? é o princípio de toda a criação divina, né? Por que dá a entender isso, Eliomar? É porque a palavra primogênito vem de primeiro. E para muitas pessoas, tanto judeus messiânicos ou TJs, eles acreditam que Cristo é o primeiro de toda a criação, né? Aí essa passagem do apóstolo Paulo aí aos Colossenses dá a entender que Cristo é o primeiro de toda a criação. Eles creem que Cristo é o ser unigênito, é o único daquela espécie e o primeiro de toda a criação. E sendo o primeiro de toda a criação, ele encaixa-se nessa passagem que Paulo escreveu, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse escrever esse texto, o que você colocaria aí em Colossenses 1,15? Colossenses 1,15. Eu sou cristão, então assim, para mim formular essa resposta, tenho que dar um princípio aqui. No hebraico, Elohim é o plural de Deus, então a palavra Deus é um ser, só para lembrar, não sou TJ, tá? É um ser que tem muito poder. E eu tenho o meu raciocínio é como os judeus messiânicos. Eu creio que o Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Filho unigênito de Deus, mas eu creio que ele foi criado como único daquela espécie que venceu por nós e nos deu a vida eterna, e sendo assim, ele é o princípio da criação divina. Entendi, mas você falou o seguinte, que deu a entender o texto. Se você pudesse colocar o texto, Se eu pudesse falar com as minhas, parafrasear com as minhas palavras, eu não ia tirar nenhum ponto, nenhuma vírgula do que Paulo disse aí, que ele é o princípio da criação de Deus, porque eu entendo que ele é o primeiro ser criado por Yahvé Adonai. entendi. Correto. Mas não é isso que o texto diz, claramente? Eu creio assim. Sim, porque assim, por exemplo, quando você pega a palavra primogênito na Bíblia, ela tem algum sentido que não seja esse, Leomar? Eu creio que não. As pessoas fazem uma confusão muito grande. Primogênito é o primeiro. Sim, primogênito significa o primeiro a nascer, né? Porque Protos, por exemplo, é primeiro, mas não é só Protos que aparece lá. É É Protos, por isso que a gente, na linguagem simples, quando você lê João capítulo 1, você vai ver, ou João 3,16, que ele é o filho unigênito. É engraçado que na divindade ele é unigênito, de Maria ele é primogênito.
da criação ele é primogênito e da salvação é primogênito, na ressurreição ele é primogênito, entendeu? Hum. Mas eu fiquei meio confuso. Sim, sobre, Fiquei meio confuso com o que você mencionou. Mas, sobre quando você fala nesse sentido, você acredita que Jesus é a mesma pessoa que Deus? Jesus? Né? Não, Jesus é Jesus, Deus é Deus, Deus é o Pai. Cristo é o primeiro ser criado por Deus e sendo o primeiro ser daquela espécie, cabe nele a nomenclatura de unigênito, sendo assim, ele é o segundo Adão, é um ser espiritual que se materializou para nos levar à salvação. Cristo é o Filho de Deus nesse sentido. Ó, você faz parte de que denominação, Leomar? Eu sou assembleiano, mas eu creio como judeus messiânicos, não como me ensinaram. Hoje você seria, E eu tua acho consciência no que a pé. terceira pessoa em pouco tempo da Assembleia de Deus, de uma semana para cá, que tem esse pensamento que eu encontro aqui, né? Mas eu já encontro. Sim, mas é porque quanto mais a gente estuda, a gente vai entendendo a palavra conforme a gente vai estudando. E aí eu congrego no ministério, eu sou assembleiano, mas eu sei assim que o dogma da salvação é bem pregado, mas o dogma científico deixa muito a desejar, entendeu? Não tem como negar a Bíblia, né? Não tem como. Só que uma coisa eu quero dizer, com o entendimento que eu tenho hoje, se eu pregasse na minha denominação, ia me chamar até de herege, sabia? É isso que eles fazem, né? Sim, Com a gente. é justamente isso. Por exemplo, Jesus, ele sempre disse: Eu vou para o meu pai, que meu pai é o maior. E é interessante se você abrir a sua Bíblia, bem aí, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, nos primeiros versículos, vão dizer assim: É revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, né? Ou seja, ninguém recebe aquilo que já tem. As pessoas, é fácil de entender, mas as pessoas não querem, né? Interessante. Mas você já estudou outras denominações? Já estudou já com, por exemplo, Adventista? Sim, eu já estudei escatologia adventista, já estudei os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, em muitos pontos, eles acertam mesmo, porém o povo tem eles como assim, mas tem muita coisa ali que dá a entender que é muito parecido com o judaísmo messiânico. Agora, eu já estudei a fundo o adventismo, já estudei a fundo o testemunho de Jeová, os batistas, mas certo mesmo, eu acompanho muito o reverendo Yosef Baruch aqui na internet. E assim, mas antes de eu já o acompanhar, eu lendo na própria palavra, eu já tinha entendimento disso, mas a gente congrega em algum lugar que você não pode ensinar, nem todo mundo tem essa capacidade de entender isso. Valeu, Emer. Um abraço. Interessante. Tá vendo, o Francisco? Interessante, o Leomar, que você pensa sobre esse assunto. Mas assim, o Leomar, tua consciência não pesa não? Por exemplo, você está numa denominação que não acredita como você acredita? É, é assim, tipo, existe, eu como você, nós cremos na divindade, né? Divindade, a gente entende que a divindade existe, Paulo fala sobre divindade, Pai, né? O Filho como Messias e o Espírito como agente. Só que as pessoas não têm essa compreensão e assim, o que tu me disse é interessante. Agora, existe a doutrina da salvação, né? O dogma salvífico de salvação, que Deus, o Pai, o Criador, ele não leva em conta quando as pessoas não têm esse entendimento profundo agora. O que, por exemplo, a pessoa crê no Pai através do Filho e que o Filho leva a salvação, o caminho, a verdade e a vida. As pessoas que se afastam do pecado, segurando nessa doutrina que Jesus perdoa os pecados e leva ao Pai, é isso que Deus realmente quer. Agora, esse conhecimento que você tem, que eu alcancei, que você alcançou, que muitos poucos alcançam, é um conhecimento científico que, se a gente orar e criar uma comunidade e passar a ensinar corretamente como os judeus messiânicos, é bacana. Mas agora, se eu entrar na congregação onde eu estou e pregar isso, que eu tenho como dogma científico, né, espiritual aprofundado, aquelas pessoas aprenderam tanto tempo da forma errada, mas que não prejudica a salvação, que você, por exemplo,
Jesus falou muito. Eu faço uma pergunta para você: Jesus mente? Não. Jesus não mente, né? Mas quando ele fala assim, por exemplo, Jesus não mente, aí tu chega numa pessoa que não tem conhecimento, fala para ele assim: rapaz, Jesus disse que o dia nem a hora ele não sabe. Aí a pessoa fala: não, mas quando ele era materializado, eu falo assim: moço, que Jesus é esse que não poderia guardar um segredo em carne e revelou todas as coisas sobre Deus? Aí a pessoa fica, por exemplo, Jesus não mente, Jesus disse: o único que sabe é o Pai. É nisso que ensinar essas pessoas que Jesus sabe, que não, quando Jesus fala eu não sei, que ele está dizendo a verdade, ele não mente. Então é por aí tu já entende que foi feito ensinou o povo de uma tal forma, como disse o pastor anterior aí, que ele disse assim, repetiu tanto uma coisa que entrou na mente das pessoas sobre o pai e o filho são é o mesmo poder, é a mesma monarquia, e as pessoas não entendem. Paulo fala na carta aos Coríntios que quando todas as coisas estiverem debaixo dos pés do filho, e o filho vencer todos, então o filho se sujeitará ao pai, devolverá o reino ao pai. Aí as pessoas não entendem, sabe? As pessoas não entendem. Ô Leomar, então você acredita que o cristianismo primitivo então foi violado, ele foi corrompido com essa doutrina aí, da Trindade? Com certeza, porque é o seguinte, a Trindade, por exemplo, uma pessoa humilde, uma pessoa humilde, ele vai aceitar Jesus como o dogma da salvação, e Deus não vai levar isso em conta. Mas foi pregado para os pastores simples, que o evangelho começou com pessoas simples, semi-analfabetos, pescadores, e alguns, por pegar, já ter aprendido aquela doutrina de pessoas mais sábias que colocaram a doutrina da Trindade nessas pessoas, essas pessoas passaram a entender que a Trindade são 3 pessoas com o mesmo poder, e não é assim, né? Tu sabe disso. Aí essas pessoas, se tu falar para uma pessoa assim, moço, Jesus Cristo é Deus, mas ele está abaixo do Pai, a pessoa pensa que tu tá até pecando, porque eles não têm esse conhecimento, esse nível. Rapaz, eu acho que eu vou ver você de casa em casa aí pregando com as testemunhas de Jeová, viu? Não, não, não. Mas você nunca deu vontade de pregar com eles, não? Com as testemunhas de Jeová? Não, Eles têm essa coragem de pregar, né? quando eles passam aqui em casa, de vez em quando eu convido um com muita educação, troco ideia com eles, eles perguntam assim, rapaz, tu fez o curso aonde das testemunhas de Jeová? Eu falei, não, eu só leio a Bíblia mesmo. Ele fala assim, mas tu sabe muito? Eu falo, não, é porque eu tenho um entendimento, mas assim, quando eu converso com os meus amigos de ministério, eu vejo que eles são muito rasos, né? Mas eu vou na deles lá, mas eu tenho um conhecimento que, graças a Deus, assim, a gente alcançou através de estudo, oração, e a gente vê a verdade, né? Mas assim, já foi tão pregado aquele treinar lá, se eu fosse pregar, igual eu, por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles têm, assim, a única coisa deles que eu não concordo é a questão dos 144 mil e do Miguel, o arcanjo Miguel ser mesmo Cristo, né? Isso eu acho um vacilo. Mas eles têm muitos conhecimentos, bastante conhecimento. E se brincar, um Testemunho de Jeová, se pegar um assembleiano ou um batista, ou seja, 70% deles vão apanhar. Ô Leomar, mas assim, interessante a sua opinião, porque assim, esse time de Jeová, ele tem essa coragem de casa em casa pregar. Eles são quase que martirizados verbalmente pelas pessoas, mas eles continuam com aquela coragem de pregar, de falar para as pessoas, né? E eles são bem insistentes, não é verdade? Sim, sim. É admirável o zelo, a pregação que eles fazem, né? De Sim. casa em casa. Eu tenho um grupo de evangelismo também. Eu saio aqui de vez em quando com minha biblinha na mão aqui, e aonde eu encontro uma pessoa na porta da casa, peço, né, a oportunidade, se a pessoa ceder, eu prego também o evangelho. Só que a minha pregação do evangelho, como eu estou nesse ministério, eu prego Cristo, salvação, dogma da salvação. Eu prego Cristo, salvação, porque é o evangelho simples que salva, né? Vão te dar uma pasta daqui uns dias, viu? Porque o que diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Mas para os que vão sendo salvos é o poder de Deus. Então o que acontece? E Paulo dizia assim, né? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele, no evangelho, né, se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito. Ou seja, o evangelho é simples, ele liberta, ele transforma. Então, assim,
é tremendo. Agora, nós estamos chegando nos últimos dias e o conhecimento tem alcançado muitas pessoas e Deus tem abrido o entendimento de muita gente para compreender o evangelho primitivo, sabia? Amém, amém. Ô Leomar, me diz uma coisa, por que Jesus e Miguel, o arcanjo, não são a mesma pessoa? Como é que é? Me explica isso aí. É porque o Jesus, ele tem um nome mais elevado do que os anjos. E o arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes, quando você lê Daniel, existe mais arcanjos, e lá fala assim, e ele sendo um dos primeiros príncipes. Então esse Miguel, quando fala que o Filho do Homem descerá com um brado de arcanjo e a trombeta de Deus, esse arcanjo Miguel, ele é um arcanjo protetor da nação hebraica. Ele é o arcanjo protetor que vai se levantar pelo povo de Israel. Aí o que acontece? Na minha simples visão, dá aquela párea, né? Mas o Filho de Deus tem um nome mais excelente do que os anjos. E Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta a você. Por exemplo, nesse caso aí, quando Jesus ele tem um nome, como você mencionou, não é na ocasião que ele vence, por assim dizer, passa pelo seu sacrifício, vence, ele recebe esse nome depois? É que o nome de Cristo, quando ele vem, ou seja, aquele livro que é escrito para os judeus, que é o livro de Mateus, o próprio nome Yehoshua, e Yeshua é uma abreviação de Yehoshua ou Josué. Esse Yehoshua que nós conhecemos como Yeshua significa, né, Jeová salva, e no nome dele já vem Yahvé, Jeová salva. O que acontece? Esse Jesus, que é o primeiro ser da criação, é o ser por excelência, é aquele que o Pai fala, esse é meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, quando, nesse mesmo capítulo que você colocou aqui, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, vamos supor que Deus tem vários vasos. Todo ser humano é um vaso. Todo anjo também é um vaso. Todo ser abaixo de Deus tem um corpo. Esse corpo de Cristo, ele é um corpo diferente. Vamos supor que ele é um vaso grande, que cabe toda a plenitude da divindade, mas ele é um corpo que pode doar. É como, eu vou te dizer assim, é um vaso, vamos supor que era um vaso cristalino, transparente, que desejando doar aquilo que vem do eterno, é como que ele recebe do eterno e passa como se fosse um filtro. Ele é o único ser, Jesus é o único ser que pode doar aquilo que recebe do Pai. Então, entendi. Mas assim, olha, Omar, raciocina comigo. Tu falou aí perfeitamente, eu concordo com você. Jesus, ele é o único da espécie. sim, Unigênito, né? sim, É monogênese em grego, concorda? sim, Ele também é o primogênito da criação. correto. Se ele é o primogênito e o único da espécie, ele não é um anjo especial? A diferença dele para anjo é porque esse Jesus, se você pega lá o livro de Salmos 1, 2, esse Jesus ele é ungido no Monte Santo de Deus e o próprio Pai o chama de filho. Ou seja, Mas assim, calma, vamos raciocinar. Por exemplo, os anjos não são filhos de Deus? são filhos porque existe filhos por categoria, né? Não, mas assim, mas não deixa de ser filho, né? Sim, existe o filho unigênito, que é o único daquela espécie. O único da espécie, né? Anjos são outra classe de filhos, são filhos espirituais. Israel é filho por eleição e a igreja é filho por adoção, entendeu? Calma, vamos lá, vamos tratar dos seres espirituais. Ó, Isso, se Jesus é o primeiro da criação, Deus é o pai dele. correto. Então Jesus é filho de Deus. Tá. Sim, Os anjos são filhos de Deus, sim, porque Deus também deu a vida a esses anjos. sim, Jesus é o único da espécie, porque então ele é unigênito, ou seja, quem criou Jesus sozinho foi Deus, não precisou Correto. sem a ajuda de ninguém. Os outros anjos são filhos de Deus, mas no sentido de que Jesus ajuda Jeová a criar as demais coisas. Concorda? correto.
Sim. Mas concorda que isso aí não tira Jesus de ser um anjo da melhor espécie, a mais alta categoria? A diferença que Jesus, a diferença que Jesus ainda que seja um ser espiritual, o primeiro criado por Deus, ele é diferente igual eu te falei, por ser um vaso doador. O que que acontece? Não, concordo. Não, ele é especial, eu já falei para você. Ele é Não, eu especial, entendi, ele eu é entendi. Ele é unigênito. especial, eu entendi o que Mas você se ele é disse. unigênito, se ele é unigênito, ele não está dentro da classe daqueles do grupo de que foram criados? É porque a diferença dele é porque ele é único. Aí essa parte única que ele tem, o capacita do próprio Deus o chamar de filho amado. Então, é essa que é a diferença dele. Ele tem, vamos supor, ele tem algo que os outros não têm. Ou seja, e o próprio Deus diz: Ele me será por filho, eu lhe serei por pai. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E esse filho, ele é tão especial que tudo que foi criado por Jeová foi dado a ele por exemplo, você tem filho. E tudo que é seu, você dá para ele como herança. E Cristo, ele é tão especial que os outros filhos abaixo deles o chamam de irmão e eles são herança do próprio Jesus, entendeu? Sim. Só, ó, vamos lá, é o que eu estou raciocinando. Perfeito, você está colocando aí. Ó, Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Ele também é chamado de unigênito, é Correto. o especial. Só que tem um detalhe interessante que eu acho que é Moisés, né? Não é o arcanjo que tem uma controvérsia com Moisés, com Satanás acerca do corpo de Moisés, né? Sim. Então, arcanjo significa o anjo principal. Não dá uma ideia de que é a mesma pessoa? Não, porque ali é porque é quando você prega, quando você lê Daniel, a Bíblia cita um arcanjo porque trata desse arcanjo como o protetor da nação hebraica. Mas se você pegar lá, você vai ver, e sendo Miguel um dos primeiros príncipes, ou seja, ele não é único, né? Você pode ver lá que Calma. Mas assim, então, príncipes não isso. são arcanjos. Não, mas ali dá a entender no texto que sim, né? E ele sendo um dos primeiros príncipes, ou seja, tem outros iguais. O que o texto dá a entender é isso, né? Não. Mas Sabe por quê, Leonardo? só que já Ó, vai ter, vamos só lá, que vai por ter exemplo. pessoas que não vai crer, né? Mas tem pessoas que não Vamos vai crer raciocinar, também. vamos raciocinar, tenha calma, vamos lá. Se eu falo assim, olha, eu tenho um grupo de ministros, mas desses ministros, eu tenho esse que é o presidente dos ministros, eu não tenho dentro dos ministros o principal? Pois é, mas só que é da mesma espécie. Não. Aí Cristo é unigênito, por isso que não vai encaixar. Então, porque, ó, quem é o anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento? Muitas pessoas falam que essa expressão do Senhor era dada a Cristo, muitos dizem. Mas e você, o que acha? Se você pegar no Novo Testamento, quando Cristo ainda está na barriga de Maria, vai dizer lá, e o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Vai dar, e Jesus está na barriga, e o anjo apareceu com o nome, o anjo do Senhor. Então, fica meio, né, dúbio. Na verdade, não. Aparece um anjo de Jeová, um anjo. Mas se tu for olhar bem, algumas falam o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, aí uns vão dizer que era tipo aquele anjo que foi conversar com Abraão na porta da tenda, sendo que dois eram emissários enviados e um vinha representando o próprio Jeová, né? Então todo aquele anjo que vinha representando, ele tinha a mesma patente do próprio pai, né? Aí Porque assim, eu entendo. vamos supor, vê só que interessante. Quando você pega Êxodo, capítulo 23, o versículo 23, capítulo 23, versículo 20, diz assim, ó, Leomar, ó. Enviarei um anjo à sua frente, para protegê-lo pelo caminho, para fazê-lo entrar no lugar que prepararei. Preste atenção a ele e obedeça a sua voz. Não se rebele contra ele, porque ele não perdoará as suas transgressões, pois o meu nome está nele. É uma citação interessante, né? Dizer que nesse anjo estaria o nome do próprio Deus. Sim, É o tetragrama, né? isso. Aí o que acontece? Sim. Aí você pode ver
você pode ver que o próprio Moisés rejeita esse anjo. E o que acontece? Quando você pega Hebreus, Moisés rejeita esse anjo? rejeita e fala: se tua presença não for comigo, eu não subirei. Porque e o próprio Jeová fala: esse anjo é sem misericórdia. Se vocês errar, já era. E Moisés fala: então eu não vou subir. Aí você pega Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: e a nenhum dos anjos disse Não, jamais. calma, homem. É porque você está falando. Calma, calma. Vamos em ordem cronológica. Quando a gente Sim, parte a partir do Novo Testamento, Jesus vem na sua forma humana, morre e é glorificado. sim, Aí diz que é recebido em cima e enaltecido acima de todos os anjos. Aí nós estamos falando de uma outra ordem cronológica. Não sim. estamos tratando do trato de Deus com a nação de Israel na ocasião em que Jesus não havia se manifestado em carne. É, sim, 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 Entendeu? beleza. Vamos tratar primeiro disso? Por Vamos. exemplo, aqui no livro, nessa ocasião, o Eliomar, em Josué você vai lembrar bem que Josué conversa com um anjo que ele diz que ele é o príncipe do exército de Jeová. Não é isso? Sim, sim. Quem é esse príncipe do exército de Jeová? Pois é. Aí vai ficar o seguinte, meu nome é maravilhoso, né? Então, o que que acontece? Eu só quero te dizer o seguinte, que a expressão, aí nós vamos voltar, só para tu entender a expressão lá. Só que assim, eu jamais quero que você deixe crer nisso aí. Eu só tô dialogando. Aí o que que ele diz? Lá você vai encontrar assim: a nenhum dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu o te gerei. Eu entendo a posição que o irmão está querendo. Tipo, o irmão está querendo dizer o seguinte: todos os anjos foram criados e Jesus foi ungido e se tornou filho. Isso aí As, já é. Estou falando é da de, ordem é da cronológica, ordem já é cronológica. diferente. Só que assim, Aí está falando de Jesus coroado como um rei. Vamos falar assim: Jesus isso, coroado como um mas rei. só que É lá existe diferente. mas só que lá existe a expressão: tu és meu filho, e a nenhum dos anjos disse jamais. Ou seja, então se Cristo fosse um anjo, não ia ser dito para ele. Porque por isso que Não, tá lá. então, calma, nós vamos chegar lá, porque assim, essa expressão disse ele jamais não está no texto. É uma colocação que não aparece no texto grego. Mas tudo bem, vamos lá, com calma. Uhum. Eliomar, olha, você falou uma citação bem interessante, que fala o seguinte, olha, em Daniel capítulo 9, onde aparece aqui Miguel, o arcanjo, né? Isso. Olha só, nessa ocasião aqui, ó. Só pegar o texto aqui. Daniel, o capítulo 10, na verdade, né? Disse isso mesmo, Xiriral. Olha o versículo 21. Fala de um anjo que estava brigando com o príncipe do rei da Pérsia. Olha só, mas o príncipe do rei da Pérsia se colocou contra mim. Esse príncipe aqui que se coloca em oposição a um anjo de Deus, quem é? Esse príncipe aí, segundo os estudiosos da Bíblia aí, fala-se de um principado caído, né? De um príncipe caído. Perfeito. Esse, Note que ele é chamado de príncipe. ele é um chamado de príncipe e ele é o príncipe que Significa, rege a nação da Pérsia, né? isso significa isso que ele é arcanjo? Não, aí não diz que ele é arcanjo, Mas chama de príncipe. mas chama de príncipe. Ó, então vamos lá. Não, estamos raciocinando, tá bom? Ó, Isso. mas o príncipe do reino da Pérsia, não o arcanjo da Pérsia, não faz sentido isso, se colocou em oposição a mim. Olha só. Por 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes, olha só, veio me ajudar e eu permaneci ali com o rei, com os reis da Pérsia. Olha só que interessante. Ele é chamado de príncipe e depois é chamado de rei da Pérsia. Mas na frente, o anjo vai dizer o seguinte, no versículo 21. No entanto, eu direi a vocês as coisas registradas no livro da vida. Não há ninguém que me dê forte apoio em tudo isso, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Uhum. Então, olha que interessante. Aqui faz menção de que Miguel é quem ajuda esse anjo.
E se menciona que não há ninguém, exceto Miguel, que poderia ajudar esse anjo. Miguel recebe o título Quem é semelhante a Deus? Sim, Não é isso? correto. Agora, Miguel, ele é mencionado aqui como um dos príncipes mais importantes. E desses príncipes, o Leomar, mais importante, ele é o principal. Por isso que faz sentido chamar Miguel de arcanjo. No capítulo 12, versículo 1, olha só que interessante. Olha que raciocínio lógico aqui. Ó. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então ele não é simplesmente um príncipe dos príncipes. Ele é o grande príncipe. Então, dos príncipes que existem, Miguel é o maior. Entendeu? Sim, sim. Porque a própria Bíblia o chama Gadol Sar, ou Sal Gadol, grande príncipe. Ele é o maior dos príncipes. Por exemplo, se você pegar essa mesma citação, eu acho que é Amã. Amã, ele se torna o primeiro-ministro lá da Pérsia, na ocasião, naquele tempo de Esté. Lembra daquela ocasião? Ele Sim, se torna o primeiro-ministro. Só que a Bíblia também faz menção que o rei tinha outros príncipes. E desses príncipes, Amã estava no meio. Só que Amã não era simplesmente um príncipe como o dos demais. Ele era o príncipe mais especial, aquele que alcançou o primeiro-ministro. Então, quando você sim. analisa aqui, e olha que interessante, só para concluir esse raciocínio e deixar você falar. Nessa ocasião aqui, se menciona Miguel se colocando de pé a favor do povo. Agora, olha que interessante. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que quando começou a existir nação aquele tempo. Naquele tempo, o teu povo escapará, e todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e os outros para a desonra, ou para o desprezo eterno. Então, olha só, isso não é muito semelhante a Mateus 24, Leomar? É bem parecido. Onde olha só, o principal personagem aqui é Miguel. Só que o principal personagem lá de Mateus 24 é Jesus. Correto. Ou seja, Lê. parece que Daniel fala de forma bem mais resumida, né? Daniel Uhum. está falando aqui de um acontecimento em que o mensageiro principal é Miguel, e Mateus 24 está falando do mesmo acontecimento, só que o principal personagem é Jesus. Ou seja, nós estamos falando do mesmo evento com dois personagens principais. É que é o seguinte, é bem parecido, né? Próximo, porém, esse raciocínio, né, eu sou do raciocínio judeu messiânico, o que acontece? Eu sei que Miguel tem o seu lugar, né? Mas é difícil para entrar na minha mente que são as mesmas pessoas, né? Então, é Mas então, assim, como é que tu interpreta assim o fato de Daniel capítulo 12 falar que nesse evento mencionado por Jesus, quem vai se colocar de pé é Miguel, o grande príncipe, quando no versículo no capítulo 24 de Mateus, se menciona Jesus. é porque como Miguel é o arcanjo, guardião da nação hebraica, ele, quando Cristo vier com a voz do arcanjo, que é a voz de Miguel, é ele que vai guiar abaixo de Cristo os exércitos todo-poderoso de Jeová. Então é assim que entende as pessoas que creem que Miguel e Cristo são as mesmas pessoas. Ele vai vir com Jesus, desce com a voz do arcanjo, e ele recebendo as ordens de Cristo, ele vai pelejar pela nação hebraica. É assim, é esse raciocínio que os judeus messiânicos e nós entendemos, né? Não, mas assim, para um pouco para pensar. Hum, O texto faz menção em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses fala de Jesus e seus anjos, não é? sim. E no Apocalipse fala de Miguel e seus anjos. Então são dois líderes do comando do exército
É que Cristo está acima, né? Cristo dá ordem para Miguel. Não, mas você não encontra isso, encontra? Sim. Aonde? Você, quando Miguel vai disputar o corpo de Moisés, e você sabe que ali ele não levanta a palavra de maldição contra o querubim ungido caído, Hum, e ele diz que o Senhor te repreenda. hum. Você sabe que quando o jardim do Éden foi fechado, Deus colocou o arcanjo ou o querubim para guardar a árvore da vida? É querubim. Na hierarquia, querubim é maior do que arcanjo ou menor? Querubim é menor. Querubim é menor que o arcanjo? É. Ah, tá. Eu pensei pelos estudos que eu fiz que querubim era maior, mas tudo bem. Não, arcanjo significa anjo principal. E os querubins, eles são responsáveis por guardar a santidade do eterno e guardar o caminho da vida. Ou seja, se um Miguel, o arcanjo. arcanjo, é o anjo principal. Não pode ter É, mais do isso. que esse. Segundo o ensino, o Miguel Arcanjo é o anjo principal, mas ele vai vencer o grande dragão também, né? Com a ordem de Jeová. Exato. Só que para nós que entendemos, nunca, vai ser difícil entrar na minha mente ou na mente desse raciocínio que nós estudamos, que Miguel e Cristo são a mesma pessoa. Mas eu sei que tem muito comparação no que tu disse, é muito Mas fino. não tem uma lógica por trás, não tem, o Eliomar? Aí eu tenho porque eu acho que os adventistas também têm essa mesma percepção, né? Da Testemunha de Jeová, né? Não, Que os adventistas acreditam que Miguel é um título dado a Jesus, simplesmente isso. ah, Mas que Jesus não é um anjo, é diferente. entendi. Não sabia disso. Aí nesse É, caso você é Testemunha de Jeová, né? tô. Aí nesse caso, eu li uma vez na revista de vocês aqui que Cristo é o anjo, foi criado com os anjos, depois ele foi ungido e se tornou a ser chefe do exército celestial e o principal da criação, né? Eu entendi. Não, mas assim, é muito bom conversar assim contigo, muito bom. E eu entendi que você está se esforçando para me trazer a revelação. Só que é o que eu tô te falando, eu tenho que estudar mais. Não, mas que bom que você. Porque assim, ô Leomar, a gente analisa e vê o que tem mais coerência. Pelo que eu percebi, você é uma pessoa sincera e que está disposta a analisar o que a Bíblia diz. Isso. Porque assim, pensa só, olha, é lógica, porque assim, tem algumas coisas que às vezes a gente não consegue enxergar por causa de acontecimentos cronológicos. Por exemplo, quando você pega diversos personagens teológicos que vai falar que Jesus é Miguel, que Jesus é Miguel no Antigo Testamento. Os próprios judeus messiânicos acreditam, por exemplo, aí não sei se eles vão entrar na questão da Kabbalah, mas é Metatron, né, que eles falam, né? No estudo da Kabbalah. Aqui no livro de Zacarias, faz o seguinte, ó. Esse anjo aqui, ele também é o mesmo anjo que recebe a designação lá como é que diz? Em Êxodo, que diz que o nome de Jeová estaria nele. E ele também, rapaz, ele tem uma afronta com Satanás ali, e ele não joga maldição, vamos dizer assim, a Satanás. Aí alguns chegam a dizer assim, não, então Jesus não tinha mais força que o diabo? Não, não é isso. É porque assim, na ocasião que Jesus, por exemplo, já tinha sido designado como um rei, a situação muda. Os próprios demônios disseram assim para Jesus, Jesus viesse nos atormentar antes do tempo determinado? Então Jesus não poderia proferir um julgamento em Satanás sem que esse tempo tivesse chegado. Entendeu a lógica? Entendi. Não entendi. É porque quando Cristo vem, dá a entender, né, que eles ali, no livro de Marcos ali, a presença de Cristo é graça sobre graça, Cristo é a luz, né, tão poderosa que assombrou realmente. Por isso que
Cristo foi capaz de realizar coisas que os demais profetas não realizaram por ser a própria presença, né? É igual o título diz aí, né? Toda a plenitude da divindade habitou corporalmente em Cristo e habita, né? E Sim, é o único ser abaixo de Jeová que suporta toda a plenitude da divindade, mais ninguém. perfeito, perfeito. É E o é, unigênito da criação. E é o para unigênito. concluir, só para Hum, concluir, Leomar, que esse raciocínio é o seguinte: Filipenses diz algo interessante sobre Jesus. Ó. Filipenses diz assim: ó, Filipenses capítulo 2 fala sobre Jesus, né? Fala da sua posição celestial, na ocasião que ele passou como ser humano, e também fala da sua morte e ressurreição. Na ocasião da ressurreição, olha o que diz o versículo 9. Por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. O nome de Jesus está acima ou está abaixo do nome de Miguel? o nome de Jesus está acima, né? Está acima. Agora me diz por que Jesus vem com voz de arcanjo se o nome dele é maior do que o nome de Miguel? Aí é que tá, quando eu tô falando, quando a gente estuda aquela. E ele descerá com a voz do arcanjo, aí as pessoas entendem que não é o próprio Cristo que vai dar o brado, é o arcanjo que desce com ele. É aí que as pessoas se. Não, mas assim, o texto diz que Jesus vem com voz de arcanjo. Ele Sim, não, o texto, aí assim, já é uma inferência que as pessoas dão. Dizer que ali quem vai dar o grito é Miguel Arcanjo, aí já é diferente. O texto diz que o Senhor desce do céu com voz de arcanjo. Não diz que é uma outra pessoa. é A por isso. partir disso é uma inferência. É por isso que diz assim que ele descerá do céu com todos os seus anjos na glória do seu Pai, e nessa descida com todos os anjos, Miguel vem junto e solta o brado, e Miguel vai pelejar contra o dragão e seus demônios. É assim que as pessoas que creem, né? Mas é isso que o texto diz? Que é Miguel que vai dar o brado? Ele diz que ele vai descer com voz de arcanjo. Quem é que Outros, desce com voz de arcanjo? sim, Cristo desce, mas Então, o arcanjo vai descer com ele, com certeza, né? Todos os príncipes vão tá. descer. Então, mas entenda o seguinte, não é isso que o texto diz. O texto diz que Jesus, o Senhor desce com voz de arcanjo. É. Se por exemplo, a pessoa vai falar, a pessoa vai falar, ele desce com Miguel e Miguel dá o brado. Agora, ele não Aí vai. não seria ele, aí não seria ele, Leomar. Aí o texto não deveria dizer que era o Senhor que dá a voz do arcanjo. Pois é, mas é muito. Aí seria uma inferência, né? É O muito. Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Aí não é ele que vai dizer, é uma inferência da pessoa. O texto diz, Paulo diz que Jesus desce com voz de arcanjo, e eu pego É como dizer. É como e eu você. retifico, e eu retifico lá e digo assim, não é Jesus, na verdade é Miguel, Paulo errou. Não, não é nem isso. É como se você tivesse. Por exemplo. E desceu o general com a voz do Atalaia. É como se o Atalaia tá abaixo, porque o cara que soa a trombeta tá abaixo. Então, não quer dizer que nessa passagem o Cristo desce, ou seja, se Cristo e Miguel for a mesma pessoa, e tomara que, se eu estiver errado, eu vou saber naquele dia, e se eu estudar mais e tiver certo, eu creio que Jesus desce juntamente com Miguel e dá o brado do arcanjo. É coisa Não, bem. tudo bem, eu entendi Entendeu? o seu ponto de vista, mas assim, isso aí já é uma inferência num texto. Entender Não é nem além da. inferência. Não é nem Não, inferência, porque assim, quando um anjo descia para conversar com Abraão e falar, e o Senhor desceu para falar com Abraão, é a mesma forma, o Senhor desceu? Não, o anjo desceu representando Jeová. É a mesma coisa, Cristo desce com a voz do arcanjo, ou seja, ele desce, o então, arcanjo dá o brado. aí você entrou no problema. Aí você está dizendo que Jesus está descendo representando o arcanjo, homem. Não, eu estou dizendo que Cristo desce e com Sim. o bradar do arcanjo, ou seja, Cristo desce com o bradar do arcanjo, o arcanjo dá o brado, Cristo desce, ele dá o brado de justiça e desce. É isso que nós entendemos, entendeu? O texto diz assim, olha o contexto, tá? O Uhum. contexto é sobre a ressurreição. O contexto é a ressurreição dos mortos. É aquilo que nós analisamos lá em Daniel 12.
onde fala que os mortos vai ser ressuscitado e quem é o personagem principal é Miguel. Aqui também, ó. Aqui o personagem principal é Jesus e que desce com voz de arcanjo. Além disso, irmãos, não queremos que vocês fiquem na ignorância quanto aos que estão dormindo na morte, para que não fiquem pesarosos como os demais, que não têm esperança. Se temos fé em Jesus, que Jesus morreu e foi levantado, então também temos fé que Deus trará com ele aqueles que adormeceram na morte, em união com Jesus. Pois dizemos o seguinte, pela palavra de Jeová, nós, os vivos, que sobrevivermos... Eu estou lendo o texto errado, não estou, gente? Não, tá? Não, estou lendo o texto errado. Vai. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, tá certo. Isso tá certo. Pois nós dizemos o seguinte, nós, os vivos que sobrevivermos até a presença do Senhor, de modo algum precederemos os que adormecem na morte. Porque o próprio Senhor descerá do céu, com uma chamada dominante, chamada de comando. Então, quem desce com a voz de comando é Jesus, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então, assim, se Jesus vem com voz de arcanjo e ele é inferior a Miguel, não faz sentido o apóstolo Paulo dizer que ele vem com essa autoridade. Porque se Jesus é maior que Miguel e vem e alguém dá uma voz de arcanjo, ele está sendo inferior a Miguel. Deveria dizer que ele vem com voz A interpretação aí é porque é o seguinte, eu entendo seu raciocínio. Eu entendo seu raciocínio. A interpretação é porque as pessoas que não creem que Jesus e Miguel são a mesma pessoa, mas é muito interessante. Essas pessoas acreditam que o poderoso desce com a voz do arcanjo, ou seja, não significa que é ele que vai gritar, ele dá uma ordem para Miguel gritar. É isso que as pessoas creem, né? Não, tudo bem, mas Desculpa, Roberto. Eu achei interessante, você fez uma comparação com quando Jeová ele envia algum anjo, né? Então, assim, supor que Jeová ele envia o anjo e um versículo diz que o anjo ele falou com a voz de Jeová. Então, a gente entende, caso esse versículo existisse, a gente entenderia que o anjo ele é menor do que aquele que o enviou, que é Jeová. Então, assim, transformando isso na questão de Jesus e do arcanjo, do Miguel Arcanjo, o arcanjo, ou melhor, Jesus só poderia falar com a voz do arcanjo se ele fosse menor do que ele. Se ele fosse menor do que aquele com quem ele está usando o brado, né? Então, assim, isso mostra que não tem como, não faz sentido, né? Jesus ser menor do que Miguel. Então, é mais um ponto para dizer que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. É como o irmão mencionou embaixo, é um comandante que vem com voz de cabo. É bem interessante, porque quando fala que ele vem com voz de arcanjo, não é que ele dá o brado, é que as pessoas acreditam que ele vem com Miguel e Miguel dá o brado, por ordem dele. Essa que é a diferença. Entendi mas sua então, posição. o versículo aí fala que é Jesus que dá a voz de arcanjo. Da mesma forma quando fala assim, o anjo falou com Moisés da sarça, depois você lê e vê os profetas, não, quem falou com Moisés foi os anjos, entendeu? É aquela que eu tô querendo dizer isso. Entendi. Assim, é muito estranho, porque assim, os personagens mencionados no Antigo Testamento, né, as profecias, como Miguel, passa a impressão de que o personagem principal é Miguel e o outro personagem principal é Jesus. Não faz sentido ter os dois personagens, sabe? Ao mesmo tempo agindo na mesma cena. Tão importante. Por exemplo, Miguel lidera o exército dos anjos e Jesus lidera o exército dos anjos. Então parece ter dois comandantes ali. E ele quem prende Satanás. Então é como se Jesus dissesse, Jesus, que é o principal, faz o seguinte, prenda ali, vai, Miguel, derruba Satanás lá para baixo.
Então, em vez de Miguel defender Jeová, quem é semelhante a Deus, parece que nesse caso o Miguel defende a Jesus. Não, nesse caso é que todos os inimigos de Cristo, Jeová, todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo do pé de Jeová colocará debaixo dos pés de Cristo. Exato. Tu és, né, diz, senta à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por estrada de teus pés. E vai dizer também na carta aos Coríntios que enquanto o último inimigo for colocado debaixo dos pés de Cristo, é certo que exclui aquele que lhe deu autoridade. Na verdade, esse tempo presente, o Pai deu ao Filho pôr debaixo de seus pés todos os inimigos, sendo a morte e o inferno os últimos. Ou seja, todos estão debaixo da autoridade de Cristo. Essa autoridade ela é tão grande que o próprio Cristo depois se sujeitará ao Pai e terá que devolver. Porque no reino não pode ter dois monarcas. E Cristo vai ter que devolver. Ou seja, abaixo de Cristo, todos os arcanjos, anjos, querubins estão sujeitos. Ele tem carta branca para dar ordem para quem quiser, entendeu? Ó, como você falou, se não pode ter dois cabeças dirigindo o mesmo corpo, tem que ser Jeová que vai dirigir tudo. Como é que pode então o exército de Deus ter dois comandantes? Não, é que na verdade quando a gente fala que o arcanjo Miguel está sujeito a Cristo, ele é o general de Cristo, ou seja, tem o coronel general. Você vai fazer, eu dou ordens, eu faço igual aquele centurião disse para Cristo, né? Eu sei que tu é um homem sob autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo esse faz, isso ele faz. A mesma forma é Cristo. Ele está dizendo para Cristo o seguinte: tu és um homem sob autoridade. Sobre a tua liderança, as pessoas obedecem. É isso nesse contexto. Mas eu entendi o que tu está querendo dizer. É muito interessante porque usa a voz do arcanjo. Nesse caso, Eliomar, acho que você lembra, por exemplo, do Antigo Testamento, onde faz a separação assim de grupo de 1000, grupo de 100, grupo de 50. Lembra que a nação era assim? Sim. Então, nesse caso, por exemplo, Miguel seria grupo de 100, vamos dizer assim. Não é isso? Não entendeu a lógica? É que se for... Sabe como é que era? Sabe como era assim? Olha só. Jesus falou, olha esse raciocínio, tá? Jesus falou que se apelasse a Deus, Deus mandaria 12 legiões de anjos. Pensa só, 12 legiões de anjos. Uma legião era comandada por um general. Entendeu? Nesse caso aí, Miguel não poderia liderar todo o exército. Ele teria que liderar apenas uma legião. Porque teria outros que lideravam outras legiões. Então ele não seria o príncipe do exército. Ele seria príncipe apenas de uma guarnição. De uma guarnição não, de uma legião. Então não bate com o mesmo, assim, qualificação. Porque a Bíblia fala de Miguel e seus anjos batalhando contra o diabo. E fala de Jesus e seus anjos. Rapaz, tomara que um dia nós vamos... Eu não estou dizendo, não estou nem questionando, eu sei que Deus abriu sua mente para isso aí, e eu sei que é muito legal, isso é muito interessante, porque o que tu está querendo me dizer é que tanto a carta aberta e selada, e depois a carta aberta e revelada, é certo que Miguel está no contexto, certeza, isso aí você pode ter certeza. Não é? É interessante, mas é muito interessante mesmo. Mas, como é dogma científico, é muito interessante, é muito bom isso, muito bom. Mas é bom pesquisar, né? É muito bom, isso aí é interessante. É interessante. Uma coisa você já tem que ganhou muito meu respeito. Você acredita que Jeová é o único Deus verdadeiro, o Criador do universo, e que Jesus é seu filho. Isso, e tá bem claro, né? E essa é a vida eterna, né? Que creia no único Deus, Jesus Cristo, a quem ele enviaste. Faz briga por besteira. Isso, sonho. Jesus é o principal anjo de Deus. Sim, aí eu não vou nem discordar, porque, assim, nesse caso, eu sei que, de certa forma, vocês estão fazendo um papel brilhante na internet, pregando, ensinando.
E os que ensinam, né, certamente vão brilhar como as estrelas. Eu te digo que, da mesma forma que cada um sabe, conforme a capacidade que recebe, e que você continue ensinando a palavra de Deus aí por meio da internet, por meio dos TikToks, das redes sociais, porque, querendo ou não, você vai alcançar vidas. Certo é que não esquecer de pregar o dogma, né, da salvação, porque é esse dogma que vai ganhar o analfabeto, o semi-analfabeto, o sábio, inteligente, e crer que Jesus Cristo é o caminho, mas a salvação vem de Jeová, né? Exatamente, porque o nome Jesus é como você mencionou, aponta para a divindade suprema. Sim, Só que sim. o nome de Jeová não aponta para nenhuma divindade. O nome Jeová significa ele causa que venha a ser. É boa, essa é boa. Então foi muito bom conversar com vocês, viu? Muito bom mesmo. Eu que agradeço, Eleomar. Pode vir na minha live aqui, seja bem-vindo, viu? Quantas vezes você quiser, para a gente continuar falando desse assunto, de outros assuntos, conforme você desejar. Sim. Gostei da sua E, participação. e foi Parabéns pela produtivo, sua. foi produtivo. Eu sei que muita gente aprendeu conosco, certeza. Você foi uma pessoa muito educada. Parabéns, né? Pelo seu conhecimento também. Você conhece muitos textos da Bíblia. Sabe mais que eu. Não, não sei. Parabéns, sabe? Conhece muitas passagens. Assim, Jeová vai continuar te abençoando, te iluminando, viu? Amém. Obrigado. Gente, muito obrigado, pessoal. Foi muito bom a conversa com Eliomar. Gostou, não foi? Muito bacana. Dudu, muito obrigado, Dudu. Valeu. Obrigada aí pela oportunidade de subir. Tá gravado lá, eu vou baixar e te mando. Para o arcanjo, como é que é sonho? Eu não entendi. Ô Roberto, esses dias eu tava vendo uma live aí, tava o Sagat e o Edson. Aí eles estavam falando lá sobre o Arcanjo Miguel também. Aí o Sagat ele fez um raciocínio assim, achei bem legal. Muito simples, mas é um raciocínio muito bom, né? Ele perguntou assim pro rapaz: "Você concorda que Jesus é o principal mensageiro, que Jesus é a palavra?" O rapaz concordou. Aí ele falou assim: "Então olha o que significa a palavra arcanjo, principal mensageiro. Então, se Jesus é o principal mensageiro, então ele é arcanjo." Pois é. Oi, ô Rian, eu tô descendo, Rian. Tava me despedindo aqui do pessoal. Tô com a mente cansada aqui também. Aparece outros dias aqui pra gente conversar, tá bom? Volte amanhã. Oi, Sônia. Tô cansado, tô cansado. Ô, Sonho, aparece outro dia, Sonho, aqui na live pra gente falar sobre esse assunto. Fico em aberto a minha pergunta. Qual pergunta, Sonho? Qual foi a sua pergunta? Deixa eu voltar aqui. Saiu a pergunta dele aqui? Delegar autoridade a este Miguel? Não entendi. Isso foi uma pergunta para Miguel. Alguém viu a pergunta do sonho aí, gente? Eu tô cansado, tô com a mente cansada aqui já. Eu tô saindo já, ô Vitor? Só quero ver aqui para o sonho não ter ficado aí sem. Qual foi a pergunta, sonho? Repete, por favor. Ah, tá. Jesus não poderia delegar autoridade a Miguel? Mas assim, aí ele não seria o personagem principal, por exemplo, né? Por exemplo, se você ler, faz o seguinte, sonho. Se você ler, tô com sono. Daniel 12, versículo 1 e 3, você vai ver que o personagem principal ali é Miguel. Miguel vem durante o tempo de aflição do povo, salva o povo de Deus e começa ali a ressurreição dos mortos. Em Mateus 24, o personagem central é Jesus, onde Jesus age durante um período de grande tribulação. Se põe de pé, né?
e salva o povo de Deus, liderando também os anjos. Então, não faz sentido ser dois personagens agindo no mesmo evento, se tornando destaque. Para situação no domingo, vou fazer no domingo, gente, a live no domingo. Para você ver a conclusão, é que a Bíblia menciona que Jesus desce do céu com voz de arcanjo. Ele desce do céu com voz de arcanjo. Se Jesus foi designado acima da voz do arcanjo, então não faz sentido, por exemplo, ele ser designado como rei, mas vir com a voz inferior, com comando inferior. Entendeu? Eu deveria colocar lá que ele vem com voz de rei. Aí vem com voz de arcanjo. O Apocalipse é Satanás, o diabo, ele recebe o golpe de Miguel. Entendeu? Ele recebe um golpe de Miguel. E é expulso do céu para a terra. Um anjo que prende Satanás, o diabo. Possivelmente aquele anjo é Miguel, que prende ele no abismo. Evidentemente é Miguel. Então a conclusão que dá é que Miguel e Jesus é o mesmo personagem. Jesus significa quem é semelhante a Deus, é uma pergunta. Na terra Jesus Jesus desempenha um papel de Salvador. Mas o mais interessante é que Miguel é o principal defensor da soberania de Jeová. Ele é o arcanjo. Então não faz sentido simplesmente não ser Jesus. A conclusão mais, eu acho assertiva, é que ele é Jesus. Valeu, gente. Obrigado, tá, pessoal? Valeu, tchau e boa noite para todo mundo. Perfeito, Joel. Gostei da sua colocação. Ó, se Miguel falasse por Jesus, seria Miguel que iria ressuscitar os mortos. Perfeito. Perfeito, gostei. Vou gravar essa. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite a todos.